Eu sou servidor público federal. Minha matrícula é 20.45.595. Sou da carreira de desenvolvimento de políticas sociais. Sou analista de políticas sociais. Sou lotado no Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social do atual Ministério da Cidadania, antes Ministério do Desenvolvimento Social. Tenho muito orgulho disso. Cabia à minha coordenadoria, a coordenação onde eu estava lotado, a gestão dos serviços de alta complexidade, sobretudo para famílias em situação de rua, crianças que perderam vínculo familiar, que era a coordenação dos serviços de acolhimento institucional, família acolhedora, exatamente para essas crianças e adolescentes que, por violência, negligência, perderam o vínculo familiar por ordem judicial e tinham que ser acolhidas. Cabia a mim elaborar notas técnicas, pareceres, propor resoluções ao Conselho Nacional de Assistência Social, assessorar a chefia do meu departamento e a minha coordenadora do ponto de vista técnico em relação à gestão dessas políticas, financiamento dessas políticas. Eu estou fazendo esse depoimento pessoal porque eu quero dizer da importância do serviço público e do servidor público na política social brasileira. O fato de eu ter estabilidade me dava a segurança de que, quando me era solicitado uma nota técnica ou um parecer, eu elaborava, com base no meu conhecimento, nas minhas convicções técnicas, na minha formação, eu assinava, carimbava e encaminhava à chefia, à coordenação, ao departamento a que coubesse aquela nota, parecer ou proposição. Porque, independentemente de quem fosse a minha chefia, a secretária, a ministra ou o ministro, era, sobretudo, importante, naquele momento, que eu tinha, e como tenho, a estabilidade. Eu estou afastado em razão do mandato eletivo para o qual fui eleito. Eu queria começar a partir disso. A estabilidade do servidor público, ela não é um privilégio do servidor, é uma característica da boa gestão pública. Imagine uma professora da educação básica de um município brasileiro que não tenha estabilidade e que ela sofra pressões cotidianas do prefeito ou da prefeita de então. Imagine um médico, imagine um auxiliar administrativo, imagine um gestor da política social que não tenha a estabilidade. Mais que isso, a minha carreira, ela já tem, na lei que a criou, avaliação de desempenho para progressão e promoção. Desde que eu saí do exercício, eu não progrido. Por quê? Porque eu estou afastado para o exercício do mandato eletivo e a progressão ela está associada à avaliação de desempenho pela chefia imediata. Portanto, essa era a segunda questão. Outro mito que se tem de que os servidores todos teriam progressão automática. As carreiras, sobretudo as carreiras mais jovens, todas elas já têm progressão mediante avaliação de desempenho. Todas elas. A terceira questão é que os servidores ganhariam muito, ou que seriam muitos. Vocês sabem quantos servidores tem no Brasil? De toda a população brasileira, os servidores não chegam a 1,7% da população. De toda a massa de trabalhadores e trabalhadoras, os servidores não chegam a 12%, dá 11,6% do número de trabalhadores no Brasil. Ou seja, de toda a massa de trabalhadores no Brasil, os servidores são 11,6%. São 11 milhões. Metade dos servidores públicos no Brasil está no nível municipal. É a professora da educação infantil, é a professora do ensino fundamental 1 e 2, é o guarda municipal, é o auxiliar de serviços administrativos, é o gari, porque em muitas cidades, né, o serviço de limpeza urbana ele não foi terceirizado, ele é mantido pela própria
realizado pela própria prefeitura com corpo próprio. São 2.200.000 professoras, 80% são professoras, por isso que, inclusive, uso o gênero no feminino, são professoras. Agora atingidas em cheio, as futuras professoras, pela reforma administrativa de Guedes e Bolsonaro. A quem interessa fragilizar o serviço público? A quem interessa fragilizar o serviço de educação, de saúde, de segurança pública? Não interessa ao mais pobre. Quem foi que salvou milhões de vidas agora? Foi, sobretudo, o trabalhador da saúde, a auxiliar de enfermagem, que ganha R$ 1.200 em média, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, o servidor da segurança pública, o policial civil, o policial militar. Portanto, a reforma administrativa é uma reforma contra o povo brasileiro. Aí se diz, ganham muito. Não é verdade. A média dos servidores públicos municipais é de 2,5 salários mínimos. A média dos servidores estaduais é 3,5 salários mínimos. A média dos servidores federais é de 5 salários mínimos. O topo das carreiras, um diplomata chega a R$29 mil. São 1.200 diplomatas no Brasil inteiro. 1.200 diplomatas. Aí se confunde servidor público com agente político. Quem são os agentes políticos? Que, de fato, estão no topo das carreiras? Os ministros de Estado, os juízes, os parlamentares. Esses são agentes políticos. Vamos lembrar as nossas lições básicas de direito administrativo. O agente público se divide entre servidor público e agente político. A média do serviço público, aquele que estudou para ser policial, estudou para ser bombeiro, estudou para ser médico, passou no concurso público para professor, esse está muito longe dos tetos salariais. Muito longe, eu quero repetir isso. A média do serviço público municipal é de 2,5 salários mínimos, a média do serviço público estadual é de 3,5 salários mínimos, a média do serviço público federal de 5 salários mínimos. Portanto, a estabilidade, a progressão mediante desempenho, são prerrogativas do serviço público, e não há muitos servidores públicos no Brasil. A OCDE, o Brasil fala muito da OCDE, que quer entrar na OCDE, que é o conjunto de países mais desenvolvidos do mundo, a média na OCDE é de pelo menos 26% da força de trabalho ser força de trabalho pública. O Brasil tem menos servidor público. O Brasil inteiro tem 600 mil policiais, 2,5 milhões de professoras da educação básica, 700 mil trabalhadores no SUS, para uma população de 200 milhões de pessoas, com desigualdade gigantesca, com problemas sociais, problemas de segurança, saúde e educação. E aí, o servidor público, policial, por exemplo, serviço essencial, está agora na pandemia na rua, o trabalhador do SUS, o médico, o gestor de... Veja, eu tenho colegas no meu concurso que foram fundamentais para a gerência do auxílio emergencial, eu tenho muito orgulho deles. Um momento como esse, em que era necessário ter um programa de transferência de renda, foi o servidor público lá de carreira que operacionalizou a transferência de renda, o auxílio emergencial, através de um banco público, porque quem pagou foi o banco público. O que seria da população brasileira mais pobre se não fossem os serviços públicos? O SUS, o SUAS, a educação, a segurança pública. Toda a população ela é usuária do SUS. A imunização, por exemplo, a vigilância sanitária. Se você vai comprar um produto, você sabe que a vigilância sanitária esteve lá. Toda a população é usuária do serviço público. Toda a população. E aí, eu peço sua compreensão, até porque o senhor também, servidor público de carreira, que é da carreira fazendária, há de concordar comigo. É um assinte ligar a TV e ver o Paulo Guedes jogando a sociedade contra o servidor e a servidora pública. Dia 22 de abril, ele nos chamou de inimigos. Ele disse que iria colocar uma granada... Concedido mais 2 minutos. Ele disse que ia colocar uma granada no bolso do inimigo. O inimigo era o servidor público. Imagine você que é médico, enfermeira, auxiliar administrativo, trabalhador aqui da Assembleia, por exemplo, servidor, policial. Você vê o ministro da Economia lhe chamando de inimigo.
Esse é o pensamento desse governo e dos seus apoiadores. Tratar o servidor público como inimigo. A quem interessa isso? Interessa a privatização dos serviços públicos essenciais, interessa aos banqueiros, interessa, sobretudo, aqueles que querem substituir os serviços públicos por serviços pagos. A quem interessa o desmonte da Previdência Pública? A quem vai vender Previdência Privada. A quem interessa o desmonte da saúde pública? A quem vai vender saúde privada. A quem interessa desmontar a escola pública? A quem vai vender educação privada. Portanto, eu queria aqui dizer, né, com muita indignação, um absurdo essa proposta de reforma administrativa e colocar a sociedade contra o servidor e a servidora pública. O mercado não vai chegar lá no rincão da Amazônia. Quem é que chega com imunização lá no sertão do Ceará? É o serviço público. Quem é que vai fazer vigilância epidemiológica? Quem é que vai dar aula no distrito mais distante? Quem é que vai fazer medicina na comunidade rural? Por isso é absolutamente importante defender o serviço público como condição para a redução da desigualdade. Quem é que vai fazer segurança pública? Portanto, retirar a estabilidade é dizer que os futuros servidores eles vão ser assediados, achincalhados pelo gestor de então. É dizer que lá no município de 15 mil habitantes, se a professora, no futuro, não rezar pela cartilha do prefeito, se não apoiar o prefeito, ela vai se sentir ameaçada e assediada. Para concluir, deputado. E nós queremos um serviço público de qualidade. Para isso é necessário ter boas carreiras. Veja, você acha que um auditor da Fazenda tem que ganhar pouco? Não, eu acho que ele tem que ganhar muito. Inclusive, para ele ter independência, competência, nós queremos atrair as melhores cabeças para o serviço público. Eu não vou fazer isso desmontando as carreiras e desmontando o serviço público. Defender o servidor público é defender o serviço público. Defender o serviço público é defender o mais pobre do país. É defender a democracia e, sobretudo, concorrer para a redução das desigualdades no Brasil. Sem o serviço público, o Brasil se torna mais injusto e mais desigual. Foi o serviço público, agora, na pandemia, que salvou milhões de vidas. Portanto, eu sou contra a reforma administrativa de Bolsonaro e Guedes. Obrigado.